Irmão Marcos, o que o irmão acha sobre a pessoa usar tatuagem, fazer uma tatuagem no corpo? Paz seja convosco, vamos dar continuidade às santas conversações. Irmãos, essa não é a primeira vez que eu sou indagado a respeito de tatuagem, principalmente por parte dos moços da congregação. Já me fizeram essa pergunta antes. Então, eu vejo assim que é uma questão delicada. E devido nós estarmos aqui, Deus tem aberto para nós esse canal, estamos com mais de 30.000 inscritos. Claro que temos uma influência junto ao povo, não só da CCB, mas muitos nos assistem. Não são só os irmãos da congregação, em todos os segmentos estão acompanhando o canal. Então, a partir desse momento, eu não posso ser omisso sobre qualquer assunto. E uma das premissas desse canal era isso, falar sobre qualquer coisa sem tabu, sem preconceito, quebrar os paradigmas. Não tem essa coisa, nessas coisas nós não entramos, nós não falamos. Não, eu respondo com o maior prazer. Nossa irmã que perguntou para falar sobre a tatuagem. E creio que isso vai ser benéfico e bom também para muitos que estão com esse desejo de fazer uma tatuagem no corpo. Não é isso? Fazer um desenho, uma inscrição, como alguns colocam o nome de uma pessoa e assim por diante. Então é claro que para nós falarmos de um assunto, irmãos, nós temos que ter pelo menos um mínimo, né, de conhecimento sobre essa situação. Então, uma coisa que eu pesquisei, né, por exemplo, o nível de arrependimento que existe entre as pessoas que fazem tatuagem. Então eu vi 2 estudos na internet. Um fala que de 3 pessoas, 1 se arrepende. Então quer dizer que 1/3 das pessoas que fazem a tatuagem se arrepende de ter feito. E um outro feito na Inglaterra foi mais longe, foi 50% de arrependimento. Então eu vi alguns vídeos de pessoas que se arrependeram e depois é uma coisa definitiva. Para se tirar é doloroso e demora muito tempo. Então realmente é uma coisa para se pensar, como alguns lá falaram, mais de 10 vezes antes de fazer, porque é uma coisa que você vai fazer definitivo. Então isso, primeiro eu estou falando para os irmãos a respeito de uma forma geral, a respeito do assunto de uma forma geral. Então pensa bem qual é o desenho que você quer colocar, o profissional que vai fazer. Eu vi cada aberrações, irmão, eu vi coisas assim, tipo, da pessoa errar a parte gramatical, né? Tem um lá que colocou saudades com L. E tem outros absurdos, entendeu? Outros sim, se você for usar o nome de uma pessoa, os próprios tatuadores aconselham a você usar aquelas pessoas que você sabe que está no teu coração eternamente, um pai, a mãe, sei lá, um parente bem próximo. Às vezes as pessoas colocam um ídolo e às vezes esse ídolo acaba desgostando ou se decepcionando, ou uma paixão, um namoro, depois você pode se decepcionar. E nós vimos lá que para tirar no laser é bem dolorido e bem demorado. Eu vi uma senhora que ela fez a sobrancelha e ela não gostou e ficou 1 ano, os irmãos imaginam, 1 ano tirando aquela sobrancelha que ela não gostou, né? Então tem que se pensar realmente, não é uma coisa assim, vamos lá, vamos fazer o desenho que você vai fazer.
não pode evocar alguma coisa que vá contra a Constituição. Por quê? Porque senão você vai ter problemas de emprego, de concurso. Enfim, irmão, não adianta falar que não existe preconceito, né? Hoje já melhorou bastante, né? Mas realmente existe o preconceito, embora a Constituição proteja até a pessoa que faça a tatuagem, desde que aquele desenho não evoque qualquer coisa que promova um ato inconstitucional ou que lembre alguma coisa de caráter depreciativo, que foi uma marca negativa no meio da história da humanidade. Então, tudo isso a pessoa tem que pensar, né, antes de fazer qualquer coisa. E saber disso, que você pode também se arrepender, e depois fica difícil. Nós vemos lá os depoimentos, né? O porquê que a pessoa quer usar uma tatuagem? Não é só porque ela quer ser diferente, de repente quer fazer uma homenagem eterna, né? Porque é eterno, o negócio, eterno assim, é permanente, né? Outros porque querem ser diferente mesmo, outros por uma vaidade. Enfim, irmãos, cada um tem um porquê, né, para colocar um adorno ou fazer uma coisa como a tatuagem. Então coloquei tudo isso, né, para os irmãos, né, e todos que estão me ouvindo, para se pensar muito, porque o nível de arrependimento é alto. Então é nesse sentido. Agora, a minha posição, eu faria? Não, irmão. Hoje eu não faria. Eu nunca tive vontade. Porque eu sempre falo para os irmãos que nós não gostamos muito do rótulo, né? Da coisa, do estigma, da coisa estigmatizada, marcada, da rotulação. Então, como eu sei que isso é uma coisa permanente, com certeza a nossa mente ela está em evolução, nossa consciência está em evolução. Uma coisa que eu acreditava ontem, já não acredito mais hoje. Então, eu estou em expansão. Então, qualquer coisa que estigmatize, que marque, se torna uma coisa que provavelmente uma pessoa que está numa evolução de consciência possa até se arrepender, né? Então, no meu caso, eu não faria. Mas eu quero falar assim, como que eu vejo a tatuagem nas pessoas? Como qualquer uma, irmão, não tenho preconceito. Se eu passar por uma pessoa que tem, por exemplo, eu gosto de caminhar na praia. Então lá tem as pessoas que têm a tatuagem e as que não têm a tatuagem. Para mim é a mesma coisa. Por exemplo, eu não sou impactado com uma tatuagem. Para mim o caráter da pessoa não muda em nada. A única coisa que me faz conhecer uma pessoa é o contato, é conviver com a pessoa. Eu peço sempre e sempre pedi a Deus para nunca fazer um preconceito de uma pessoa ou um prejuízo, né? Um julgamento prévio. Aquele negócio é a primeira impressão que fica para mim, eu evito isso daí. Às vezes nem sempre a primeira impressão declara realmente o que a pessoa é. Então, irmãos, eu até acredito que o amor não é à primeira vista. A paixão, sim, a paixão pode ser à primeira vista, mas o amor não. O amor é uma semeadura, é uma construção, é uma evolução dos sentimentos, do relacionamento, do amadurecimento de um relacionamento. Então é nesse sentido, eu não tenho preconceito nenhum, a pessoa não me impressiona,
Então é a mesma coisa que nada para mim. Os irmãos entenderam? Eu nem admiro e nem depredo. Para mim é indiferente. É claro que existem os exageros, cada um, cada um. Outro sim, irmãos, eu quero deixar bem claro para os irmãos, né? Mas o irmão aconselha alguém fazer ou não fazer, eu vou junto com Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E isso eu estou falando de uma forma pessoal, não generalizada. Cada um sabe, todos sabem o que é lícito. E cada um sabe o que lhe convém. Ele não está falando, tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém, não. Nem tudo me convém. Eu estou falando para os irmãos que eu não faria, não faço. Hoje, não. Pode ser que a minha cabeça mude a esse respeito. Não sei. Não vou fazer uma previsão. Nós estamos numa evolução da consciência. Hoje eu não sinto nenhuma vontade. Nunca senti vontade de fazer nenhuma tatuagem. Então, para mim, não me convém. Não é porque é anticristão, é vulgar, nada disso. É que eu não gosto, então não faço no meu corpo. Como falei para os irmãos, né? Eu estou numa evolução de consciência. Então, nada que rotule ou que marque é uma coisa que eu faria. Então, nesse sentido, se os irmãos gostariam de saber a minha posição, para mim, seria essa. Mas não tenho nenhum prejulgamento, era essa palavra que eu estava querendo achar. Nenhum prejulgamento de quem faz a tatuagem. Então, quando os moços vieram me perguntar, foram essas as palavras, se pode dizer conselho, né? Que eu falei para eles. Pensa muito bem, se você tem a vontade de fazer, o que você vai escrever no teu corpo, o que você vai desenhar, né? Para que você não venha se arrepender. Sabendo, né? Eu já conheço pessoas próximas da nossa família, que fez a primeira, se arrependeu, falou para ninguém fazer, mas depois parece que acontece como tudo que nós fazemos, irmão, o vício. E ela começou agora a fazer outras tatuagens. Então tudo se torna um vício, né? Então é essa parte que eu gostaria de passar para os irmãos. Então, irmão, para mim é indiferente, tá? Nós estamos num caminho, irmão, que não podemos impor o nosso gozo, o nosso gosto, os nossos gostos e os nossos desejos para as pessoas e nem prejulgá-las jamais. Nós estamos num caminho de liberdade espiritual. Temos sim disciplina da alma, da nossa consciência. Então fazemos aquilo que somos inspirados a fazer. Jamais para seguir a multidão, porque todo mundo faz, eu vou fazer. Ou para querer ser diferente, ou qualquer coisa. Agora, se a pessoa tem um desejo e quer fazer, o corpo é dela, a vida é dela, e ela tem todo o direito de fazer o que ela bem entender do seu próprio corpo. Eu acho um absurdo, uma aberração, as pessoas quererem mandar nos gostos das outras pessoas. Querem escolher religião, querem escolher profissão, querem escolher roupa, querem escolher tudo por você. Não, irmão, seja o original. Embora você possa parecer para as pessoas uma pessoa sem expressão, não tem problema. O importante é que você esteja bem com você mesmo. Que a roupa que você vista e o jeito como você se porta, como você fala, você possa conviver consigo mesmo em harmonia.
eu acho que a premissa para você se dar bem e atrair pessoas do mesmo sentimento, do mesmo nível de consciência, é você se relacionar consigo mesmo muito bem. Então é isso, irmãos. Tá bom? Quem está com desejo de fazer, pensa muito bem no desenho que vai fazer, o profissional. Olha a gramática, hein? Porque a dor para retirar, eu vi lá, não é fácil não. Né? De 3, 1 se arrepende. 1/3 se arrepende. Na Inglaterra, 50% se arrepende. Então, pesquisa. Não vai de qualquer jeito. E depois, faça o que te convém. Tá bom, irmão? Não deixa nunca ninguém escolher ou ter a opção por você. Tá bom? A única coisa que nós temos que renunciar, tenho prazer de renunciar a mim mesmo e tomar a minha cruz, é pela graça, é pelo homem espiritual, é pelo Cristo. Mas aqui na terra eu não tenho nenhum ídolo, não tenho nenhum guru para me seguir. Aliás, eu acredito que eu acabei de falar, o Cristo vive em mim. E a minha ânsia, o meu desejo é ver ele totalmente manifesto em mim. Que o seu rosto resplandeça no meu rosto. Nisso que eu acredito, nisso que eu vivo e nisso que eu existo. Espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.